Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para realizar um estudo a convite dos nossos irmãos de Goiânia, que é uma cidade que nós temos assim muito carinho, porque o nosso pai morou em Goiânia muitos anos. É uma cidade em que, quando eu era criança, fui muitas vezes. Então, sempre que seu Claudivan me chama para realizar algum trabalho com os irmãos espíritas de Goiânia, nós sempre vamos com muita gratidão. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Meu nome é Dgenane Mendonça e nós hoje vamos desenvolver um estudo sobre o Cristo Consolador. Nós sabemos que Jesus de Nazaré, como nós estudamos na nossa doutrina espírita, nossa querida doutrina consoladora, né, também, que Jesus significa para nós, como está lá no livro dos Espíritos, um modelo e um guia. Ele é o modelo e o guia da humanidade. Ele é o nosso Cristo. E por que Jesus é um Cristo? Quando nós estudamos a obra A Caminho da Luz, nós vamos entender, nós vamos refletir ali nesta obra que foi escrita pelo benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos aprender que Jesus é o nosso Cristo e que existem outros Cristos guiando humanidades, porque a humanidade ela não está circunscrita apenas à humanidade da Terra. A humanidade está em toda parte da criação de Deus. E tem aqui um amiguinho espiritual dizendo: você não fez a prece. É verdade. Vou parar aqui e vamos fazer uma prece inicial. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar. Jesus amigo, Cristo querido, Cristo Consolador, abençoa este momento de estudo que se dá de maneira virtual, que une dentro dessas possibilidades virtuais corações que estão distantes fisicamente, mas que neste momento formamos todos uma rede, uma teia de luz. Permite, Jesus, que todos nós que aqui estamos, devotados ao estudo, em sintonia contigo neste momento, sejamos envolvidos em tuas vibrações de paz, em tuas vibrações de amor. Protege, Jesus, nossos lares, protege nossos afetos. E especialmente, ó Jesus, protege todos os locais onde estão os nossos irmãos convalescendo desta doença trazida pelo coronavírus. Abençoa os hospitais, as enfermarias, as UPAs, os lares. Abençoa também os corações que neste momento se sintam ansiosos, deprimidos, angustiados. Que muitas luzes, muitas bênçãos possam a todos alcançar. Guia-nos, Jesus, durante todo o estudo. Assim seja. E aí, então, vamos retomar, não é? Então, Jesus, ele é o nosso Cristo. Ou seja, ele é o Espírito de maior envergadura moral, maior envergadura que nós temos conhecimento. Ele nos tutela. Ele é o nosso bom pastor. E nós somos realmente, de fato, as suas ovelhas. Jesus está íncito em nosso coração porque nós sabemos que as nossas vidas, desde prisco tempo, está vinculada à sua, ao seu pastoreio. Então, ele vem trazer para nós, nossa humanidade, que é por ela tutelada, vem trazer para nós, ele tem a tarefa
de nos conduzir moralmente. Então, ao longo do seu programa para a Terra, para a humanidade que habita a Terra, ele vem trazendo esses valores de Deus, ou seja, as leis divinas, as leis morais divinas, que estão consubstanciadas no Evangelho. Ele vem trazendo desde muito tempo. Só que ele vem trazendo conforme o desenvolvimento e a capacidade de entender da nossa humanidade. Então, a doutrina espírita, nós sabemos que ela se apresenta como a terceira revelação. A primeira revelação, a revelação mosaica, a de Moisés. A segunda, a do Cristo, aquele que ele trouxe apresentando a lei de amor como a proposta sublime para a nossa libertação. Então, o Cristo ele vem naquele momento, naquele contexto sócio-histórico, presentificar. O que quer dizer presentificar? Ele veio corporificar, tornar tangível, materializar para nós, espíritos infantis ainda, espíritos com muitas necessidades. Boa noite a todos que estão chegando. Ele veio presentificar o modelo do homem crístico, do homem que se vinculou, que se filiou a Deus. Por isso Jesus dizia, em várias passagens do Evangelho, eu sou o Filho do homem, porque ele se filiou. E ele é o nosso Cristo, e ele é consolador porque ele vai consubstanciar para nós a esperança da felicidade, a essa esperança da integração psíquica com Deus. Quando finalmente nós iremos superar os nossos conflitos, quando finalmente nós iremos entender que o Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é um livro, o Evangelho é, em essência, uma proposta ética de vida. E que no Evangelho de Jesus, nós vamos ter presentificado no Evangelho de Jesus as leis divinas. Então, nosso irmão Mário Penaforte, ele diz, nós que fazemos o DIF, que é o Departamento de Integração Federativa da Federação Espírita Pernambucana, a nossa irmã, que bom, gratidão, Mário. E aí vamos continuar com o nosso estudo. Jesus é então aquele que é o Consolador, exatamente porque ele vai apresentar para nós o caminho ético da nossa transformação. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. É verdade. Jesus é o caminho, porque o modelo ético que ele presentifica, a proposta que ele presentifica de condução da existência aqui na Terra, é que é o caminho para a nossa paz, para a nossa alegria. Ele é a verdade, porque o que Jesus diz, o que Jesus faz, não é? É a revelação da nossa verdade, da nossa condição. Somos filhos de Deus. E Jesus é nosso irmão. E ele é a vida. Porque se não seguirmos esta proposta, se nós não realizarmos o Cristo em nosso campo afetivo, em nosso padrão cognitivo, em nossos pensamentos, nós não seremos felizes. Nós não teremos felicidade. Nós não teremos vida. A nossa vida será sempre uma sombra. Ela será sempre esvaziada. Como a benfeitora Joana de Anjos explica tão bem, no último livro que foi publicado agora recentemente, pela mediunidade do nosso querido Divaldo,
um livro chamado Vidas Vazias. Uma vida sem sentido ético é uma vida vazia. É uma vida de tristeza. Pode ser aparentemente uma vida para olhos materiais de felicidade aparente, mas enquanto você não dá um sentido espiritual para a sua vivência aqui na Terra, você não tem paz. Então, Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, em mensagem psicografada em 2007 pelo nosso querido Divaldo, ela vai dizer: no tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano, parece não haver espaço para a harmonia, tampouco segurança para a vivência espiritual que dignifica e tranquiliza o espírito. É verdade. Neste momento em que nós vivenciamos, não é, desde meados do mês de março deste ano de 2020, em que tivemos que viver um isolamento social, quem soube aproveitar esse momento para repensar condutas, repensar a própria forma como se vive, os exageros, não é? As falsas expectativas de felicidade, quem pôde aproveitar esse momento para se interiorizar, percebeu que nós precisamos de muito pouco para nos sentir, muito pouco, ou seja, muito menos do que imaginávamos para nos sentirmos bem. A despeito de todo o sofrimento que essa travessia da pandemia assinala, tanto na nossa experiência individual, quanto na nossa experiência coletiva, inclusive promovendo uma espécie de trauma coletivo, sim, e podemos dizer também um luto de natureza infinita, porque é um luto que atravessa a coletividade. Eu estou falando dentro de uma perspectiva psicológica, que além do luto individual, nós contamos no nosso país com 81 mil, da última vez que eu vi estava assim, desencarnes. 81 mil pessoas. E aí nós vamos dizer que essas pessoas têm família, essas pessoas têm seus afetos, essas pessoas têm história. E há muita dor. Isso não é só um quadro estatístico. Há um luto, sim. E vários tipos de luto, né, que se vive nesse momento. Então, nesta travessia, não é, neste Hades, né, como diz Jung, de dor e de despertar, porque não tenhamos dúvida, nós iremos entrar na regeneração e nós já estamos entrando. E estamos vivendo os últimos esgares da maldade. Embora nós tenhamos uma sensação assim, um pouco até de desesperança, muitos de nós têm a sensação que o mal, que personalidades até antissociais, psicopáticas, que estão predominando no cenário social e político, que isso não vai ter jeito. Mas muito, muito diferentemente do que se acredita, esses são os últimos movimentos do egoísmo, da perspectiva egocentrada, dessa proposta de vida esvaziada de sentido, dessa proposta de vida materialista. O Cristo é o divino, o nosso Cristo, o Consolador, é o divino condutor da nossa humanidade. Ele é o governador do nosso orbe e devemos ter esperança numa alvorada nova. Nós vamos superar este momento. E aí, Joana de Ângeles, ela faz essa reflexão. É importante que a gente repense a qualidade da nossa vida. Onde nós estamos colocando nosso afeto? O que nós estamos dando mais importância? E a gente vai pegar então a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando o senhor Allan Kardec ele faz um comentário, que esse comentário é dele, não é resposta dos espíritos,
Ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar, desejar na Terra. Deus nulo oferece. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensina, ou seja, o evangelho que ele vai presentificar, que ele ensina, é a expressão mais pura da lei de Deus, da lei do Senhor. Porque sendo Jesus o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então nós devemos pensar Jesus dentro dessa perspectiva ética. E mais do que nunca perguntar a nós mesmos: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Fosse Jesus nessa situação que eu estou vivendo agora, cada um de modo particular na sua vida, fosse Jesus, como é que Jesus se portaria? Então, assim, lógico que a gente não vai agir como Jesus. Lógico que a gente não vai. Mas a gente vai tentar. Seu Claudivan está assistindo. Eu vou chamar ele um pouquinho. Bem-vindo, seu Claudivan. Que Deus o abençoe. Aqui está dizendo, chame essa pessoa para participar do seu vídeo. Eu vou incluir o senhor um pouquinho para a gente dar. Não sei se é possível. Aqui está dizendo que está adicionando. Vamos ver se entra. Enquanto isso, a gente continua. E aí, a benfeitora Joana de Ângeles, ela continua explicando. As distrações nesse momento, e a gente pode, porque ela escreveu em 2017 esse texto, né? As distrações confraternizam com as tragédias, e os sorrisos misturam-se às lágrimas, numa paisagem de ilusão e dor, que empurram suas vítimas para o desencanto, a saturação, o empobrecimento moral, o vazio existencial. Então, antes mesmo da pandemia, nós tivemos acesso a dados estatísticos. A última pesquisa, a pesquisa mais recente feita, estudos randomizados tentando levantar exatamente a incidência de pessoas depressivas no mundo. E o Brasil aparece no continente americano como o segundo país com mais pessoas depressivas. E o Brasil aparece em primeiro lugar como o país que tem mais pessoas com transtorno de ansiedade generalizado, sofrendo de ansiedade. E na última estatística, o que foi estarrecedor, porque o que é estatística, o que aparece nos números, crianças com ideação suicida, crianças com depressão, com diagnóstico de depressão. Então, nosso problema não é o coronavírus. Nosso problema não é a pandemia. Nós já estávamos doentes. A nossa sociedade ela está muito doente. Nós podemos dizer que esta pandemia ela nos convida a uma forte, uma profunda reflexão e a pensar no nosso Cristo, de fato como um consolador, mas principalmente como um modelo de conduta para a nossa humanidade. Então, vamos seguindo aqui, porque nós separamos alguns textos, né, para que a gente pudesse refletir. A gente vai, então, refletir um pouco sobre a primeira epístola de Paulo aos Romanos, quando nós vamos encontrar a seguinte passagem: a necessidade que nós temos de nos autoconhecer,
conhecer a nós mesmos. Porque, como já estava lá no oráculo de Delfos, não é? Como Sócrates já tinha apontado, nós precisamos conhecer a nossa luz e a nossa sombra. Mas, principalmente, nós precisamos dar conta da nossa luz. Porque a sombra que ainda habita em nós, além dela, está a centelha divina. Porque nós somos filhos de Deus. Deus é em nós. Deus corre em nossas artérias espirituais. A genética divina nos atravessa. Então quer dizer que sim, eu sou uma pessoa que trago muitos equívocos. Eu sou uma pessoa cheia de conflitos. Mas Deus é em mim. E aí, acolhendo, compreendendo o meu estágio moral, nem para mais nem para menos, eu começo a me conhecer e a fazer esse trabalho de autotransformação. Eu não vou poder transformar o que eu não conheço. Por isso que Paulo ele vai refletir o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Veja Paulo, o conflito, o maior apóstolo, o apóstolo dos gentios. Ele diz, olha, eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Somos nós. Muitas vezes nós sabemos como devemos conduzir, mas os conflitos ainda são muito fortes. Pois faço não o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então, nesta passagem da epístola de Paulo aos Coríntios, a gente precisa pensar o seguinte, que não há perspectiva de crescimento, de iluminação, de libertação, se a gente não aceita, se a gente não enxerga como Paulo está mostrando aqui. Não só o bem, mas também o mal. Não no outro, mas em nós. Enquanto eu estiver projetando no outro a sombra, o mal que em mim habita, eu não vou me transformar. Então, a condição primeira para a transformação moral, para a nossa libertação, para nosso consolo definitivo, ou seja, para deixarmos de rodar, né, de girar na roda da dor e do sofrimento, é nos autoconhecer. Porque essa inconsciência, ainda dessa natureza conflituosa, ainda cheia de viciações, esse estado de inconsciência é que me faz ter pensamentos e condutas que me aprisionam à dor. Mas eu não preciso sofrer para despertar. Eu só sofro porque não desperto. A gente pode sim aprender, não apenas pela dor, a gente pode. Se a gente, sim, depois de sofrer tanto, né, porque a gente já vem sofrendo muito, a gente pode tomar uma decisão e começar a refletir e a repensar a nossa conduta. Então é muito importante que a gente reflita sobre nós mesmos. Nosso querido Cláudio Ivan está dizendo aqui, eu e Ceci estamos assistindo seu trabalho evangélico. Rogamos a Deus suas bênçãos sobre a nossa querida irmã. Gratidão, seu Cláudio Ivan. Um beijo em todos aí da sua casa. Então, é preciso que a gente entenda o Evangelho como Maria Madalena entendeu. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela entendeu que ali havia uma proposta para ela. Que ali havia um caminho para ela repensar e redirecionar a sua vida, e assim ela fez. Isso já faz muito tempo que nos dizemos espíritas e ainda não ficamos incomodados com a nossa própria pessoa, se ainda estamos naquele lugar
de estar sempre julgando, observando a conduta do outro, ainda com a postura farisaica, ou seja, porque a gente vê isso, estamos vendo isso em muitos irmãos espíritas. A pessoa sabe tudo, a pessoa lê tudo, estuda o livro dos Espíritos, estuda o Evangelho, participa de grupos de estudo, mas ela fica mais ali, na letra da lei. Ou seja, ela fica quase que num proselitismo espírita, sem mudar. Ela é capaz, inclusive, até de fazer palestras, de fazer estudos, mas sem mudar. Ou seja, aquele estudo não cria o que ela aprende do ponto de vista cognitivo na doutrina, não fez ainda, mas vai fazer um dia, um sentido no seu coração. Por isso não a consola. Não a consola porque não sente. Eu lembro de uma história que eu vi há algum tempo, faz alguns anos, que havia um grande orador espírita que sempre proferia palestras muito assim, evangélicas, com muitos ensinamentos, lindas palestras, lindas lições do Evangelho e da doutrina espírita. E sempre ia assistir a palestra dele um senhorzinho muito simples, sabe? Desse que anda com o chapéu na mão. Entrava no centro, tirava o chapéu e humilde procurava o cantinho mais simples, mas não perdia uma palestra desse orador. E houve um dia que esse senhorzinho, que já tinha uma certa idade, ele veio desencarnar. Anos depois chegou a hora do orador, chegou a hora dele também desencarnar. Só que o orador, ele se viu num processo de grande sofrimento, de angústia, num local, numa zona umbralina. E aí ele questionava, meu Deus, mas eu preguei tanto o Evangelho. Por que eu estou aqui? Ficou desesperado e sofreu, até que um dia ele orou a Jesus, porque ele compreendeu algumas coisas e ele pediu ajuda. E aí veio então uma equipe de socorro da colônia espiritual resgatá-lo lá de onde ele estava. E eis que uma entidade muito bonita, uma entidade que trazia um sorriso sereno e um rosto tão familiar para ele, para o orador. Sorriu e lhe estendeu a mão. Vamos, meu irmão, chegou a sua hora de ir. E aí ele foi levado para esse local, adormeceu e quando acordou, essa mesma entidade que o resgatou estava lá esperando, olhando com aquele olhar de doçura e aquele sorriso sereno. Ele então reconheceu aquele senhorzinho de chapéu na mão que estava ali, sempre ouvindo suas palestras. Aí então ele perguntou, meu irmão, por que é que você está em tão melhores condições do que eu? Eu pregava tanto o Evangelho. E aí então aquele irmão disse, porque eu fiz tudo o que você dizia. Tudo que você dizia, eu aplicava. Então é mais ou menos assim. Nós podemos transformar a doutrina espírita conforme nossas dificuldades. A gente estuda, mas a gente pode assumir posturas assim, farisaica. Como é que pode ser? A gente conhece, a gente prega, e aí então Cristo nos consola. O Evangelho precisa fazer um sentido, precisa ser incomodado, seculares, de comportamentos seculares. A gente vem se comportando da mesma maneira há muitos séculos.
grupos irão abrir para você, porque quanto mais o doutrina espírita e o evangelho, mais você aplica, mais percebe quantas questões precisam ser dominadas, e também você olha como conquistas que você já alcançou, o que você já conseguiu melhorar. Olha com amor e com gratidão. Então, na questão do espírito, Senhor, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem de se melhorar nesta vida? De desviar a ação do Devo disse. Conhecemos toda a sabedoria das trevas, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. E para que a gente se conheça, é preciso que a gente use a ferramenta da autocompaixão. É a gente se aceitar. Sem ilusão. Sei quais são as dificuldades que a gente nem para mais, nem para menos. Nem achar que o que ainda não somos e nem achar que somos menos do que está conquistando. Porque nós somos livres. E aí nós lembramos que Jesus consola porque o seu evangelho é um evangelho de esperança. O evangelho é a nossa transformação. E aí, Agostinho, nessa questão 909, ele vai responder essa pergunta que o Kardec fez. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso e das direitos. Como é julgar a si mesmo? Em julgar a si mesmo. Não estaremos ao mundo para continuar as faltas e torná-las desculpáveis? O se considera apenas canônico. E que está. Você, que você só sendo como diz Santo Agostinho. O orgulho julga em si, que julga em si só a dignidade. A com dignidade, mas é o orgulho que está falando. De verificado a época do repito, está sendo, ou seja, pessoas, ao menos pensar. O evangelho precisa ser, a gente precisa entrar em contato com o evangelho diariamente. É muito interessante, gente,
dentro da perspectiva da autonomia. Porque isso é espiritismo. O espiritismo é autonomia. Aqui está dizendo que não está dando para entender nada. Eu não sei. Se tiver alguém que esteja ouvindo, ela está dando, está bem lá para mim. Se tiver alguém que está entendendo tudo. A Norma diz que não está conseguindo, analisa também. Mas vamos lá. É preciso construir um sentido a conquista do significado psicológico, espiritual de todo indivíduo depende do esforço para decifrar-se, deslindar-se das amarras. Estou um pouquinho preocupada. Vamos ver aqui. Ok. Vocês estão ouvindo? Bom, na dúvida, vou continuar. E aí, então, dentro dessa perspectiva do Cristo que consola e a proposta do Evangelho como uma proposta de autoconhecimento, nós vamos continuar refletindo com Joana quando ela diz: silencia as tuas ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno das tuas reais necessidades. Então, por que que a gente está aqui na Terra? Por que que a gente renasceu? Qual o sentido mesmo da minha existência? Qual é o propósito? E aí a gente só vai compreender através dessa perspectiva do autoconhecimento. Aprofunda a autoanálise e tem coragem de te desnudares perante a própria consciência. Ou seja, se desnudar perante si mesmo. Perceber-se como um aprendiz, como uma pessoa que está em processo. Nós estamos em processo, não é? Nós estamos fazendo uma caminhada e nesta caminhada, por óbvio, nós não vamos conseguir nos iluminar numa vida, numa existência só. Ai, que bom que melhorou. Eu acho que talvez tenha sido a internet aqui de casa. A gente está no 4G. Me avisa se vocês não estiverem entendendo. E aí a gente vai trazer uma passagem, uma reflexão de Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica. Ele diz assim: que insensato eu fui. Como me esforcei para forçar todas as com que eu pensava que deveria ser. E aí a verdade é que a vida aqui na Terra, ela não vai ser como a gente quer. A gente não vai programar a nossa existência, nem vai procurar
conduzir conforme exatamente o que a gente quer. A gente está em processo e a gente vai ter que passar por situações que nos ajudam a perceber, a refletir e a despertar. Ainda estamos com problema de transmissão da internet. Vamos lá. Ok, e agora? Melhorou? Confirma para mim. Teca está dizendo que a internet não está legal. Realmente, pode ser que a internet daqui de casa esteja caindo. Vamos continuar. E aí a gente selecionou para esse finalzinho as reflexões dessa mensagem que foi psicografada no ano 2017 por Divaldo, essa mensagem de Joana de Ângeles. Nós selecionamos alguns trechos para conduzir o final da nossa reflexão de hoje. Ela fala da necessidade, a benfeitora fala, da necessidade da educação dos nossos sentimentos. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Enquanto a anestesia da mentira te obscureça o raciocínio, transitarás de um para outro problema sem que consigas paz real. Reunirás valores de fora que perdem o significado. Logo, são conseguidos anelando pelo bem-estar fugidio que se te anuncia e logo desaparece. Então, você pode adquirir vários valores materiais, do materialismo aqui da Terra, e você vai se sentir sem paz e esvaziado se a sua vida não for conduzida dentro dessa proposta de libertação que o Cristo nos apresenta. E aí Joana fala, é preciso começar a mudar. Mas mudar o quê? Ela diz, começa pelos vícios sociais. O vício social da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita. E aí vai se esforçando e passa para os dramas do comportamento. Na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor e no ódio. Posteriormente, identificando esses conflitos em você, elabora medidas educativas, não é? A benfeitora ela também diz, é preciso refletir sobre as nossas dependências, nossas viciações. Dependência no álcool, o tabagismo, as drogas, não é? Distúrbios de conduta, não é? Porque essas posturas vão nos levando a essa prisão, essa autoprisão no sofrimento. Cada passo ser-te-á uma nova conquista. Então, tudo aquilo que você consegue, toda pequena vitória sua contra você mesmo, cada superação, mesmo que seja pequena, é maravilhoso do ponto de vista espiritual. O importante é marchar e seguir sempre com esta consciência dos nossos conflitos e buscando nos melhorar. E aí então nós conduzimos para o final, refletindo neste finalzinho no encontro de Jesus com Zaqueu. Vocês sabem, meus irmãos, que Zaqueu era um publicano, não é? O que era um publicano? Um publicano era uma pessoa, era um judeu que cobrava impostos dos próprios judeus para entregar esses impostos ao dominador romano. Então, um publicano era alguém muito mal visto naquela sociedade. Era visto como um traidor do próprio povo. Zaqueu era um publicano. Quando ele andava na rua, as pessoas cuspiam nele, diziam raca. Ele tinha conseguido ganhar em asta pública o direito de cobrar impostos. Mas muitos daqueles que cuspiam em Zaqueu, se tivessem o direito de cobrar impostos, fariam a mesma coisa. Assim como muitos de nós que somos extremamente julgadores, aquilo que eu julgo
e persigo com tanta ferocidade no outro é o que existe em mim, é o fenômeno psicológico da projeção. Então Zaqueu, ele estava em conflito, ele estava se sentindo esvaziado, ele estava se sentindo triste com a vida que ele levava, com a direção que ele tinha dado à sua existência. Ele tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar de um nazareno, do filho do carpinteiro, que falava de amor, que curava os leprosos, fazia os paralíticos andar. Seu coração bateu forte quando ele ouviu que entre aquele rabi andava também um apóstolo, um discípulo, entre aqueles que o seguiam, que tinha sido publicano. E ele então passou a sonhar encontrar Jesus. Até que um dia ele percebe um tumulto. O cego Bartimeu entra correndo, gritando pela cidade, dizendo: Jesus de Nazaré me curou. Jesus de Nazaré me curou. E as pessoas correm, a multidão toda segue para a entrada da cidade. Zaqueu então também corre porque ele quer ver Jesus. Mas as pessoas empurravam ele. E as pessoas começaram a se amontoar. Ele era pequenininho e era gordinho. Se ele fosse pedir a alguém que o ajudasse, logicamente ele era odiado, as pessoas iam empurrá-lo. Mas ele tinha tanta vontade de ver Jesus, ele queria falar com Jesus, ele queria mudar, ele queria seguir um outro rumo na sua vida. E aí então ele viu um sicômoro, e aí com toda a força, com toda a destreza que pôde mobilizar, ele sobe no sicômoro, numa árvore. E aí então lá em cima, imagine só, que movimento que Zaqueu fez. Primeiro ele mobilizou a vontade. Segundo, ele usou a força, a capacidade para subir, para ver mais alto. Esse é um movimento da percepção. Nós precisamos também nos elevar nosso pensamento, entrar numa sintonia diferente para ver Jesus. E Jesus então para exatamente na frente da árvore. Ele olha para Jesus, como era belo aquele rabi. E naquele momento que Jesus olha para ele, os seus olhares se cruzaram. E Zaqueu se reviu. Ele reviu toda a sua vida como se fosse uma espécie de calidoscópio. Ele reviu a sua vida como se fosse um filme. E aí estava naquele impacto, daquele olhar, daquele encontro, quando ele ouve Jesus dizer: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou estar na tua casa. Eu vou estar na tua casa. E Zaqueu então desce, vai até a sua casa, o seu palacete, observa o exagero, aquela decoração romana, os vasos de alabastro, os tapetes. E ele percebe que a sua casa estava cheia de coisas desnecessárias. Ele não poderia receber Jesus daquele jeito. Então ele prepara a casa. Terceiro movimento: esvaziar o nosso coração do desnecessário. Limpar a nossa casa interna. Nos libertar daquilo que não tem realmente sentido para nós, para que Jesus possa fazer sentido em nossa casa íntima. Aí Zaqueu prepara a casa e vai para frente da sua casa com sua esposa e seus filhos esperar Jesus. As pessoas que passavam diziam: se fosse realmente um rabi, se fosse realmente um Messias, saberia que este daí
é um traidor, não iria jamais pousar na casa de um homem como esse. Zaqueu então faz um quarto movimento, meus irmãos, o movimento da resistência. Manter-se resistente, silenciando as vozes internas que nos puxam para baixo. E aí Jesus chegou e Jesus entrou na casa de Zaqueu. A casa estava pronta, ele estava pronto. Fazia sentido. Jesus fazia sentido. O Evangelho fazia sentido. A partir daquele momento, aquele homem deu outra direção à sua vida. Ele doou os excessos aos pobres. Deixou o suficiente para manter sua família, sua esposa e seus filhos. E ele então passa a seguir Jesus. Zaqueu é o espírito que hoje nós conhecemos e amamos. É o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. E com esta lembrança do apóstolo da caridade, do médico dos pobres, que nós queremos terminar esta reflexão de hoje, pedindo desculpa aos meus irmãos de Goiânia pelas falhas da internet, pela impossibilidade de ouvir o estudo todo. Queremos concluir esse estudo lembrando que Jesus é consolação, o Evangelho é esperança e que Jesus veio para que todos tivéssemos vida, uma vida real, uma vida plena, uma vida com sentido. Muita paz, meus irmãos. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. Que muitas luzes, muitas bênçãos possam alcançá-los. E que Jesus possa entrar na casa de cada um de vocês, a casa do coração. Gratidão pelo convite. Estamos muito felizes de ter dado essa pequena contribuição. Paz e bem.